Então, ó, relembrando esse conceito aí que eu expliquei a vocês, esse conceito é utilizado também nesse caso aqui dessa fonte. Eu vou virar aqui sim a folha para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Eu tenho aqui três transistores. Aqui está a base dos três. Aqui está o coletor dos três. E aqui está o emissor dos três. Certo? Esse meu V2 está interligado na base de cada transistor. E o que é esse meu V2? V2 é a tensão regulada do meu regulador de tensão. E se ele é o 7812, em cada base aqui ele vai ter o quê? 12 volts. Certo? Os meus coletores, eles estão interligados com o meu V1. Quem é V1? É a minha tensão lá da fonte, ó. É a corrente que está saindo da minha fonte, certo? Onde, se você observar no circuito, essa corrente V1 que está passando para o coletor, ela não vai passar para o regulador de tensão. A única corrente que vai passar pelo regulador de tensão é a corrente necessária para quê? Para ligar o que? Meus transistores, para acionar a base dos transistores. E vocês sabem que o que? Que a corrente da base é uma corrente pequena, certo? A corrente que chega na base para acionar transistor é uma corrente pequena. Claro que depende do transistor, mas geralmente ela é baixa, certo? O que é alta é a corrente que passa por onde? Pelo meu coletor, que é a corrente que vai acionar quem? A minha carga. Então, a corrente de acionamento, a corrente IB, que é a corrente da base, geralmente é baixa. E a corrente coletor, IC, ela é mais alta do que a corrente da base, beta vezes. Certo? Então, por esse motivo, a corrente que vai acionar cada transistor é a corrente que está passando pelo meu regulador de tensão. Esse meu regulador de tensão, se você olhar no datasheet, ele consegue, ele suporta até 1 ampere. Então é a corrente necessária para quê? Para ativar meu coletor emissor, certo? Então vamos lá analisar esse circuito. Eu disse a vocês o seguinte: essa tensão de base aqui, V2, é a mesma tensão que vai sair aonde? Em V3, porque é a tensão que vai sair no meu emissor, certo? Então esse meu V2, quando o meu coletor emissor fechar, é o que vai ser ligado com quem? Com a carga. Esse meu V3 não é a saída. Esse meu V3 não está sendo interligado com o meu emissor de cada transistor desse. Então esse meu V3 é o que vai para a minha carga. Certo? Então essa carga, a tensão que vai chegar na carga, do mesmo jeito que era a tensão que estava chegando nesse motor, é a tensão da minha base. Então se a tensão da minha carga é a tensão da minha base, é a tensão regulada de 12 volts. Certo? Então, por mais que eu aumente ou diminua a tensão de V1, que está chegando no meu coletor, a tensão que vai chegar na minha carga vai ser o que? Vai ser o meu V2, que é os meus 12 volts, a tensão da minha base, certo? Então, e a corrente, professor? A corrente fica responsável por quem? A corrente vai ficar responsável pelo meu V1. O meu V1 que vai fornecer a corrente, essa corrente vai passar pelo coletor. Do coletor vai para o meu emissor, que chega na carga pelos 3 transistores. Então essa minha corrente do coletor, ela vai passar pelo meu transistor e vai chegar onde? Na carga. Só que essa corrente que chega em V1, ela não passa pelo regulador de tensão, ela passa apenas pelo meu transistor, certo? E essa minha saída V3, ele vai me dar quanto de corrente? Quanto é que ele vai suportar, certo? Então vamos lá olhar o datasheet desse transistor do tipo 41C. Vocês estão vendo que são 3 transistores do tipo TIP 41C. Eu olhei no meu datasheet e vi que a minha corrente do coletor máxima do tipo 41C é de 6 A. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que cada transistor desse suporta até 6 A. Se cada transistor desse suporta 6 A, eu posso passar 6 A por aqui, 6 A por aqui e 6 A por aqui. Somando os 6 A, ele vai me dar quanto? 18 A. Então, se eu colocar esses 3 transistores com essa configuração, eu vou poder consumir até 18 A, certo? Eu vou poder consumir até 18 A
e vou ter uma tensão fixa de 12 volts, que é a minha tensão da base, certo? Então, a mesma lógica que eu mostrei para esse circuito aqui vai servir para o outro também. Então, ó, seguindo a explicação do circuito, aqui eu não vou ter mais o meu regulador tensão fixo, vou ter o meu variável. Esse meu variável vai receber a mesma tensão de entrada do fixo, certo? O mesmo V1, onde esse V1 vai até 34 volts, então meu regulador variável vai dar no meu V4 de 1,25 até 34 volts. Como vocês já viram lá em sala de aula, o porquê desse 1,25, não vou entrar em detalhes aqui, certo? Então esse meu potenciômetro ele ajuda para regular essa minha tensão de saída. Então, modificando a resistência desse meu potenciômetro, minha tensão de saída também vai o que? Variar, certo? Então, vamos lá analisar também esse circuito. Virando assim, ó, para vocês entenderem melhor. Então, aqui, vou ter meus dois transistores, que agora não vai ser mais TIP 41C. Esses dois vão ser TIP 141C, tanto esse quanto esse. Certo? E ele vai estar ligado na mesma configuração do anterior. Vou ter aqui coletor ligado com coletor, emissor ligado com emissor e base ligada com base no meu V4. E quem é meu V4? Meu V4 é a saída variável do meu regulador tensão variável LM350. Sim, eu tinha dito a vocês que esse LM350 é igual ao LM317. Ele tem a mesma configuração, ele funciona da mesma forma, tem o mesmo circuito. A diferença é que esse suporta 3 A e o LM317 só suporta 1, certo? A única diferença é essa. Então, bora lá voltando. Se eu variar esse potenciômetro e ajustar para que essa tensão V4 fique em 10, eu vou ter 10 volts na base de um e na base de outro. Se eu ajustar para 15, vou ter 15 na base de um e na base de outro, certo? E se eu ligar a minha carga no meu emissor, que é o que está acontecendo, se eu ligar a minha carga no emissor, a tensão que vai estar em cima da carga vai ser a tensão de quem? Do meu V4. Então, enquanto eu estou regulando o meu potenciômetro aqui, ó, a tensão V4 também está o quê? Regulando, está aumentando e diminuindo. E a tensão na carga vai ser justamente quem? A tensão que está chegando na minha base. Então, a tensão aqui, ó, vai regular de acordo com o meu potenciômetro do LM350, certo? Beleza, a minha tensão está regulando do mesmo jeito. E a corrente? Qual é a corrente? Vocês estão vendo aqui, ó, que minha corrente está ligada aonde? Nos dois coletores. Lembrando uma coisa para quem ainda não entendeu essa corrente aí. O meu coletor emissor, ele não passa a corrente para a minha base. Então, o que acontece? Esse meu V4 e esse meu V2 aqui, ó, esses meus V2 que está saindo do fixo, eles só servem apenas para ativar meu transistor, apenas para fechar meus transistores, certo? Então, chegando a corrente na base, a partir do V2 ou do V4, meu transistor fecha coletor emissor. E como eu estou ligando a minha carga nos emissores deles, certo? A minha carga vai ter a tensão igual à tensão da base. Só que a tensão da base nesse caso é os 12 volts fixos. E a tensão da base nesse outro caso é a minha tensão regulada aqui do meu LM350, que é o V4. E a corrente não vai vir da minha base. A corrente vai vir do meu coletor, certo? A corrente que vai alimentar a carga não é a mesma corrente que vai passar pelo LM350, nem também a mesma corrente que vai passar pelo regulador de tensão fixo. Essa corrente é a corrente que está vindo, ó, lá da minha fonte V1, que está passando pelo coletor e está saindo pelo emissor até chegar onde? Na carga. Do mesmo jeito aqui, ó, vem lá de V1, certo? Ó, tá vendo aqui, ó, V1, vem lá de V1, passa pelo meu coletor e vai lá pro emissor e alimenta quem? A carga. Então a corrente que está passando pela carga, ela é a corrente que está passando pelo quem? Pelo minha corrente do emissor. E essa minha corrente do emissor é igual à minha corrente do coletor. Então eu vou ter o que? As mesmas correntes, certo? Só que a tensão que está chegando na carga não é a tensão de V1, e sim a tensão regulada lá da minha fonte, lá do meu regulador de tensão variável.
certo? Então, chegando tensão na minha base, essa tensão que está chegando na base vai ser a tensão que vai chegar na minha carga, e a corrente que vai chegar nela vai ser a corrente que está chegando de V1. Onde essa corrente está chegando de V1, vai passar pelo coletor e vai sair pelo emissor. Mais uma vez, somando as correntes que está vindo do transistor, desse transistor e desse transistor, onde as duas correntes passam pelo emissor e se juntam nesse nó aqui e vai para a minha carga, certo? Nesse caso aqui eu tenho 3 TIP 41C, cada um suportando 6 A, somando 18. Nesse outro caso eu tenho o TIP 141C, onde cada um suporta 10 A, somando 20 A. Então, nessa saída V5, eu consigo alimentar uma carga que consoma 20 A. E nessa saída V3, eu consigo alimentar uma carga que consome o quê? 18, certo? Ambas com as tensões reguladas em relação a quem? Aos meus reguladores de tensão, certo? Só que a corrente que está sendo fornecida para a carga vem de onde? Vem da minha fonte, vem desse V1, certo? Então aqui eu tenho uma fonte que eu estou regulando tensão e que tem uma corrente alta, certo? E que eu tenho o quê? Duas saídas, uma fixa e uma variável. Então, outra coisa que, além de vocês entenderem o funcionamento dessas duas partes desse circuito, eu queria que vocês dimensionassem quais? Os componentes, certo? Então, vamos lá. Eu sei que esses dois reguladores de tensão aqui, como eu já expliquei a vocês, não vai passar a corrente que vai passar para a carga neles. A única coisa que eles vão fazer é mandar a tensão para as minhas bases, para essas tensões que está chegando na base de cada transistor, está chegando aonde? Na carga, certo? Então, esses reguladores de tensão aqui, eu não preciso dimensionar nada. Eu vou utilizar os comuns, o 7812, por exemplo, o LM350, e a única função deles vai ser ativar esses transistores e mandar a tensão regulada para a minha base, certo? Agora, cada transistor desse tem que suportar o quê? Tem que suportar uma corrente de 6 A, que é o que tem no datasheet dele. Se cada transistor suporta 6 A e somando esses 6 A ele consegue me dar 18, certo? E esses outros aqui, somando, eles conseguem me dar 20. Então o que acontece? Se eu somar V5 com V3, eu vou ter o quê? 38 A, correto? Então imagine se eu ligasse nessa saída aqui V3 uma carga que consumisse os meus 18 e nessa saída V5 uma carga que consumisse meus 20, a minha fonte estaria me dando o que? 38 A. Veja bem, o meu V1 é o que está fornecendo essas duas correntes, certo? Então o meu V1 ao mesmo tempo ia estar fornecendo o que? 38 A, que elas iam estar se dividindo, uma para o variável e uma para o fixo. Então todos os componentes daqui para trás, tirando os componentes que estão em paralelo, os capacitores, que aí eles têm que suportar tensão e não corrente, até porque essa corrente não passa por cada capacitor desse, o que ele vai fazer é filtrar a forma de onda apenas, certo? Tanto a ponte retificadora quanto o transformador, ele tem que suportar o que? 38 A, que é a soma das duas correntes de saídas. Como se eu estivesse ligando a fonte, o que? Duas cargas ao mesmo tempo, onde as duas cargas estivessem consumindo o meu máximo, certo? Então, esses 38 A, eu tenho que colocar aqui, ó, meu transformador tem que suportar no mínimo 38 A, minha ponte retificadora tem que suportar no mínimo 38 A, e claro, óbvio que eu vou ter que colocar também dissipadores de calor nos meus transistores, tanto nesses 3 quanto nesses 2, certo? Então, para não prolongar mais o vídeo, essa aí é a explicação do circuito. Eu falei ainda aqui muitos detalhes, certo? Eu poderia ter diminuído esses detalhes, mas eu quis falar justamente para relembrar vocês do funcionamento de cada componente desse aí, certo? E aí qualquer dúvida vocês me perguntem lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, em relação a esse circuito, certo? Valeu e até a próxima.